Irmãos, enquanto as crianças se dirigem lá para o fundo, abra comigo em Deuteronômio, capítulo de número 4. Deuteronômio, capítulo de número 4. Nós leremos hoje apenas os versículos de 1 a 8. Deuteronômio, capítulo 4, versículos de 1 a 8. Assim diz a palavra do Senhor. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e os juízos que eu vos ensino, para os cumprirdes, para que vivais e entreis e possuais a terra que o Senhor Deus de vossos pais vos dá. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Os vossos olhos viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois a todo homem que seguiu a Baal-Peor, o Senhor vosso Deus consumiu do vosso meio. Porém vós que permanecestes fiéis ao Senhor vosso Deus, todos hoje estáis vivos. Eis que vos tenho ensinado estatutos e juízos, como me mandou o Senhor meu Deus, para que assim façais no meio da terra que passais a possuir. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos dos povos, que ouvindo todos esses estatutos dirão, certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus tão chegados assim como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que eu hoje vos proponho? Vamos orar, meus irmãos, pedir para que Deus fale conosco através da sua palavra. Senhor amado, nós agradecemos a Ti pelo privilégio que temos de cultuar o Teu nome, de conhecer o Senhor. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nosso coração, Senhor, para recebermos a Tua palavra com alegria e atendermos a ela de todo o nosso coração, Senhor amado. Que o nosso andar, nosso proceder seja dessa forma, para que aos olhos de todos nós sejamos um povo sábio e ajuizado, Senhor amado, mas não para a nossa glória, mas para a Tua glória, Senhor. Que a nossa maneira de viver reflita a Tua sabedoria, a Tua justiça, Senhor, e a Tua presença no nosso meio, a Tua intimidade conosco, Senhor, que nos guia amorosamente como um pai ao seu filho. Que o Senhor seja conosco nesse momento e nos encha com o Espírito Santo para que nós tenhamos tal acolhimento da Tua palavra, Senhor, e também tal entendimento e vida, e também que nós possamos levar essa palavra para outras pessoas. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, esse texto, ele faz parte do começo aqui de Deuteronômio, quando ele está se referindo ali a toda a situação histórica de Israel. Israel tinha sido libertado do Egito por meio das mãos de Moisés, mas pelo poder de Deus, e havia vencido inúmeras vezes os seus inimigos, estava ali naquele momento agora, diante da entrada da Terra Prometida, justamente nesse lugar aí chamado Bet-peor, segundo Deuteronômio 3, 29, que alguns acreditam até mesmo ser o mesmo lugar da região de Baal-peor, como nós vimos antes. E o que nós vemos é que esse povo tinha uma missão especial. Ele não estava entrando na Terra Prometida apenas para o seu bel prazer, apenas para receber uma dádiva da parte de Deus. Estava entrando ali com uma missão. E nós também, que somos cristãos, nós temos uma missão. A nossa salvação não é um passaporte apenas para nós nos vermos livres do inferno, mas para nós representarmos a Deus em tudo aquilo que nós fizermos, em todo lugar que nós estivermos. E Ele chama-nos aqui a ver que ao nós andarmos com Deus, isso seria a nossa sabedoria, o nosso entendimento no meio dos povos. A grande dificuldade que nós temos às vezes, meus irmãos, é que parece que o caminho que Deus nos aponta, muitas vezes faz com que a gente pareça não tão sábio aos olhos do mundo. Se você está ali numa roda de conversa e você começa a perceber e os seus amigos a perceberem que alguma mulher está dando em cima de você, e seus amigos falam alguma coisa tipo, vai lá, tal, e você fala, olha, eu não vou fazer isso. E você talvez não fale que é por causa de Cristo, ou talvez você fale, seus amigos talvez riam de você, e você se sinta como se aos olhos dele você fosse um tolo. Porque esse mundo que nós vivemos é um mundo contaminado pelo pecado. Há pessoas que acham que é uma questão de sabedoria ela abandonar o relacionamento que ela está, caso não se sinta compatível com a outra pessoa, ou não tenha um bom relacionamento com outra pessoa,
para encontrar outras pessoas. Porque eu seria tão tolo ao ponto de ficar num relacionamento ruim quando há outras pessoas disponíveis para eu tentar um bom relacionamento. Talvez haja cristãos que sintam-se desafiados e sintam debochados como tolos, porque não agem desonestamente. Às vezes você, comerciante, vê que você tenta dar um preço justo e fazer o melhor negócio, mas o cliente prefere ir no outro negócio, porque lá ele não sabe que o negociante vende ali gato por lebre e ele é beneficiado. Então, talvez você se sinta meio tolo de não agir da mesma forma, agir erroneamente. Ou talvez você se sinta tolo por não ser como seu colega de trabalho, que se dá bem com o chefe, não porque ele faz bem o trabalho dele, mas porque ele bajula o chefe, porque ele é alguém que faz talvez coisas que o chefe manda, mas que não são corretas, não são éticas. Talvez você se sinta tolo por não andar segundo o caminho dos espertos desse mundo. É um ditado nesse mundo que diz que o mundo é dos espertos. E quando eles dizem isso, a esperteza não é a sabedoria divina, como foi pregado pelo pastor Manuel na semana passada. É a sabedoria terrena, que foi chamada ali por Tiago, no texto que ele leu na semana passada, de terrena, animal e ainda assim demoníaca. Então, aos olhos do mundo, nós somos tolos, porque nós seguimos por um caminho que parece não trazer vantagem para nós. Nós não seguimos a lei da vantagem, de em todas as coisas procurar um benefício para nós, passando a perna em quem for necessário. E talvez aos olhos de todos isso não pareça uma sabedoria, e talvez nós não pareçamos andar pelo caminho que é vantajoso. Porém, se nós entendemos que quem rege esse mundo não são os homens espertos, mas é o próprio Deus, que quem define aquilo que é próprio ao ser humano não é aquilo que é a vantagem em cada situação, mas é o próprio Deus que nos criou a sua imagem e a sua semelhança. Nós podemos ver que a sabedoria verdadeira está com Deus. Se nós entendemos que, de fato, haverá um julgamento final e que as pessoas serão julgadas de acordo com o tipo de sabedoria com o qual andaram, nós podemos entender que a sabedoria divina é a verdadeira sabedoria, que traz bons benefícios para nós. E, além disso, nós vemos que muitas pessoas serão alcançadas por essa sabedoria que o mundo julga tola, porque o mundo não é dos espertos, o mundo é dos sábios que andam segundo Deus. O mundo não é dos espertos, meus irmãos, o mundo é dos sábios que andam segundo Deus. Israel está diante daquela terra. Eles já estiveram ali antes. 40 anos antes, eles estiveram prestes a entrar na terra prometida, naquele mesmo lugar. E enviaram espiões ali para conquistar a terra, mas os espiões voltaram com uma sabedoria humana, dizendo, olha, não dá para conquistar essa terra, porque os inimigos são mais poderosos do que nós. E eles então abandonaram ali o Senhor naquele momento. Quando quiseram invadir a terra posteriormente, Deus não os abençoou, eles foram derrotados e passaram 40 anos no deserto, estavam novamente ali naquele lugar, e Moisés tenta instruí-los para que eles possam entrar na terra prometida e viver ali. E ele diz, agora, pois, ouve, ó Israel, os estatutos e juízos que eu vos ensino. Então, a ordem de Moisés é essa, que eles entendam os estatutos e juízos que são ensinados pelo próprio Moisés. É interessante, meus irmãos, que tanto na língua hebraica quanto na língua grega, não há necessidade de você colocar ali a palavra eu. Mas esse texto, ele coloca a palavra eu em todas as vezes, quando ele diz, eu vos ensino, eu vos ordeno. Por quê? Porque ele quer dizer que nós devemos cumprir aquilo que Moisés ensina, aquilo que a palavra de Deus ensina, não outras palavras. Nós devemos seguir por aquele caminho que é colocado na palavra de Deus, e não o caminho que nós achamos que é certo perante Deus. Há muitas pessoas evangélicas, irmãos, que acham que é certo, por exemplo, divórcio por qualquer motivo. Tinha uma pessoa com quem eu conversei no final do ano passado, que ela, sabendo que eu era pastor, chegou para mim e disse, me divorciei e eu não devia ficar com uma pessoa com quem eu não estou sendo feliz, não é verdade? E a pessoa sabia que eu sou pastor, sabia qual que deveria ser a minha posição e queria mesmo assim que eu concordasse com ela, com uma coisa que claramente vai contra a palavra de Deus. Mas muitas pessoas agem dessa forma. Há pessoas que tentam mudar a palavra de Deus também em relação a outras coisas, talvez em relação ao dízimo. Talvez o irmão poderia chegar para nós, mas será que tem que ser 10% mesmo?
Será que quando a situação do Brasil está difícil, não dá para ser uns 5%, talvez? Dá para ser uns 3%? Depois eu volto a dar 10%. Ah, mas e o sexo antes do casamento? Será que realmente é assim? Eu amo aquela pessoa me ama, a gente vai se casar. Não é uma questão de moralidade, é amor. E as pessoas, às vezes, ficam colocando questões, meus irmãos. E essas questões não são coisas que eu inventei. Eu realmente tinha um amigo evangélico crente que estava dizendo para mim que ele estava certo por se relacionar sexualmente com uma moça que ele havia conhecido há pouco tempo porque era amor. E outros irmãos que eu já ouvi muitas vezes falando, olha, irmão, tá difícil, tal, né? A gente vai dar o dízimo um dia, mas agora não dá, tal. E colocam-se dessa forma, não seguindo exatamente aquilo que a palavra de Deus diz. Mas por que nós devemos seguir essa palavra como ela é dita para nós? O versículo 1 diz que a primeira que haveria de acontecer ali, a primeira finalidade, é que eles viveriam e entrariam na terra que estavam prestes a possuir. Eles entrariam e viveriam naquela terra. Certamente, meus irmãos, nós não somos salvos porque nós somos obedientes. Nós não somos salvos porque nós conquistamos a nossa salvação por uma obediência restrita. Nós somos salvos pela fé em Jesus. Ele sim foi obediente à risca e morreu na cruz justamente para cumprir a lei, tal como os sacrifícios que estavam na lei que Moisés ensinava. Jesus Cristo morreu no nosso lugar e ressuscitou para que nós estejamos ali. Mas como os irmãos têm visto nas cartas de Apocalipse que foram ensinadas pelo pastor Manuel no final desse ano, começo desse, aquela pessoa que de fato obedece a Deus é a pessoa que tem a salvação nela. Nós cantamos uma música hoje que diz que nós estamos cheios da glória de Deus e que a vida dele está em nós. O que é a vida de Deus em nós? Como é que você percebe que a vida de Deus está em você? Porque você obedece aos mandamentos de Deus. Não há como o Espírito Santo estar em você e o resultado disso ser pecado. Não há como o Espírito Santo estar em você e o resultado disso ser você ser indiferente com o seu próximo, ser indiferente aos mandamentos de Deus, ser indiferente às alianças que você fez com as pessoas debaixo de Deus. Ter a vida de Deus em nós, e ter a vida eterna em nós, a vida que herda o reino dos céus, é ter uma vida de uma pessoa que obedece aos mandamentos de Deus. Então, por mais que nós não sejamos salvos pelos mandamentos que nós cumprimos, o fruto da nossa salvação é o cumprimento desses mandamentos. Um cristão não deveria dizer que é de fato salvo se ele não vive segundo a vontade de Deus. A mesma coisa em relação à eleição. Muitas pessoas dizem, olha, a eleição, os presbiterianos falam, ela dá chance para a pessoa praticar o pecado que ela quiser, porque ela é eleita já, então não tem problema. Não, irmãos. A eleição sempre foi entendida como tendo uma marca, uma evidência. Que evidência é essa? Que a pessoa tem uma fé verdadeira em Cristo, que se materializa, se apresenta através de uma vida de obediência aos mandamentos de Deus. Jonathan Edwards, que foi um dos homens mais usados por Deus nos Estados Unidos, nos séculos passados, ele diz o seguinte, você quer saber se você é eleito? Se você quer viver para Deus, então de fato você é eleito. Agora, se você não quer viver para Deus, você já sabe por si mesmo que você não é eleito. A mesma coisa nós podemos dizer, você quer saber se de fato você tem uma herança eterna? Se você obedece a Deus, você de fato tem uma herança eterna. E quando eu digo obedecer a Deus conforme a sua palavra. No nosso mundo, há muitas pessoas que dizem obedecer a Deus, irmãos, mas eles seguem a palavra segundo a vontade deles. Elas dizem, olha, Deus, Ele se preocupa com aquilo que você faz, mas não se preocupa com o seu coração. O mal está naquilo que você faz, não está nos seus sentimentos, se você odeia o seu próximo ou não. O que importa é se você faz mal ao próximo ou não. Mas se você odeia ele ou não tem problema. Mas nós sabemos que Jesus disse que aquele que odeia o seu próximo já é um homicida. Eles diriam, olha, não importa se você é alguém que deseja a mulher do próximo, deseja alguém com quem você não seja casado. O que importa é apenas que você não vá atrás dessa pessoa, ou que você não dê chance para essa pessoa. Mas Jesus diz que se nós olhamos com desejo, nós já estamos adulterando nosso coração, já estamos junto àquela pessoa no nosso coração. Então nenhum de nós, irmãos, pode
dizer que pode ser salvo pelas obras, ou que pode obedecer a Deus por nós mesmos. Nós recebemos o Espírito Santo para sermos capazes de cumprir essa vontade de Deus. Por isso, quando Paulo está falando em Gálatas, no capítulo 5, ele diz que há 3 caminhos, por assim dizer: o caminho da lei, no sentido de você obedecer à lei para ter salvação, e esse caminho não leva à salvação, porque ninguém consegue obedecer totalmente à lei. Há outro caminho, que é o caminho do pecado, e esse caminho certamente não leva para a salvação, leva para a condenação. E há um terceiro caminho, que é guiado pelo Espírito Santo, no qual nós amamos, nós temos a paz de Deus no nosso coração, nós temos alegria nas coisas de Deus, nós somos fiéis a Deus, às outras pessoas ao nosso redor, nosso casamento, por exemplo. Nós somos pessoas pacientes com o nosso próximo, nós temos domínio próprio. E ele fala várias coisas, no final ele diz: contra essas coisas não há lei. O que ele quer dizer com isso? Que de fato aquele que tem o Espírito Santo, ele é levado a praticar a lei. Não para ser salvo, mas porque já é salvo. Então talvez você deva pensar hoje: você tem essa salvação, você tem essa vida. E quando eu faço essa pergunta, eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito. Eu não sou perfeito, pastor Manuel não é perfeito. Todos nós temos pecados. Mas a sua vida parece estar sendo dirigida pelo Espírito Santo na direção da vontade de Deus, ou parece estar se desencaminhando cada vez mais para longe da vontade de Deus? Você se vê dando cada vez mais justificativas para o seu comportamento, porque parece que não é algo agradável a Deus? Ou você pode caminhar de consciência tranquila, porque você sabe que você tem procurado de fato agradar a Deus em todas as coisas, sem precisar ficar justificando aquilo que você faz? Então, primeira finalidade que da palavra de Deus para nós é nos gerar vida. E Jesus nos gera vida pela pregação da palavra de Deus. Pela pregação da palavra de Deus nós encontramos a vida que é Jesus e nós somos cheios dessa vida. Porém, nós devemos seguir essa palavra à risca, como eu disse, o versículo 2 nos fala isso. Nada acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Perceba, meus irmãos, que por várias vezes Moisés diz o seguinte, o versículo 1, Deus de vossos pais, bem no final. Agora, no final do versículo 2, o vosso Deus. No final do versículo 3, o vosso Deus. No versículo 4, permaneceis fiéis ao Senhor vosso Deus. No versículo 5, no final, o meu Deus. E ele diz também, no final, o nosso Deus. No final do versículo 7. Perceba a intimidade ali, a ideia é de que você está casado com Deus, e que você tem uma intimidade, um relacionamento com esse Deus. Que você agora pertence a Ele e Ele pertence a você por decisão própria. E que vocês devem caminhar juntos. E não é possível caminhar junto de Deus, mudando a palavra dEle. Esse não é um relacionamento igual, entre duas pessoas iguais, meus irmãos. As nossas palavras não acrescentam nada de bom ao relacionamento com Deus, porque Deus ele é perfeito, e santo e maravilhoso. Ele já disse tudo aquilo que deveria ser feito. Ele não deixou nada de fora. Tudo nós podemos ter diretamente da palavra de Deus, ou entender a partir dessa palavra. Deus não precisa que você junte ou adicione essa palavra a uma outra filosofia, uma outra religião. Mas há muitas pessoas na nossa cidade, várias cidades, que tentam fazer isso. Há pessoas que tentam seguir, por exemplo, a palavra de Deus e o Espiritismo. São dois caminhos totalmente diferentes. Um caminho está baseado na salvação em Cristo, outro caminho não. Há irmãos que tentam seguir a fé cristã e os princípios de filosofias como Provida, maçonaria, Demolay e outras coisas. A visão que eles têm sobre Deus não é o nosso Deus. E, portanto, não direciona a nossa vida para Deus. Aquele que tenta adicionar a palavra de Deus a alguma coisa, acaba mudando essa palavra. Em Marcos capítulo 7, Jesus é confrontado pelos fariseus, que perguntam por que Jesus não lava as suas mãos, e os seus discípulos não lavam as suas mãos, como fazem ali os fariseus. Porque a tradição dos fariseus, que veio dos anciãos e que veio do passado deles, dizia que aquilo era necessário para se purificar do pecado.
Porque quando você estava andando pela rua, você encontrava as pessoas, você cumprimentava as pessoas, você ia no mercado, olhava uma fruta, alguma coisa, talvez alguém que você tocou podia ser uma pessoa pecadora, ou aquela pessoa pecadora foi no mercado antes de você e pegou uma fruta que você e olhou e colocou de volta, e você pegou na mesma fruta e se contaminou com o pecado. Essa era a visão deles, não é uma visão bíblica, mas era a visão deles. E Jesus disse para ele: vocês mudam a lei de Deus para seguir a sua própria tradição. E bem diz sobre vocês Isaías, quando disse: esse povo se aproxima de mim, aparentemente com lábios puros, mas o seu coração está longe de mim, porque seguem palavras criadas por outros homens. E esse texto de Isaías, meus irmãos, é um texto para confrontar Israel da sua idolatria. O que Jesus diz é: vocês fariseus são idólatras, vocês seguem um falso Deus, porque vocês não seguem a palavra de Moisés como foi dada a vocês. Então perceba a situação, meus irmãos, se nós seguimos qualquer coisa que não seja a palavra de Deus, somente ela, nós estamos seguindo um falso Deus, um Deus na nossa cabeça. Há muitos cristãos que são assim. Às vezes você vai aconselhar ele sobre algum pecado, alguma situação que ele está vivendo, ele diz: olha, até entendo que isso parece ser que está aí escrito aí, mas eu não concordo com isso. Eu acho que as coisas são assim, assim, assado. Olha, eu até acho isso interessante, bom, mas a Bíblia é um livro velho já, né? Não dá mais para seguir desse jeito hoje em dia. E são pessoas que frequentam igrejas e acham que estão adorando a Deus, mas na verdade estão servindo um falso Deus. Acham que só porque se usa o nome de Deus, o Deus é o mesmo. E não é assim, meus irmãos. Porque o nosso Deus nos trouxe a sua palavra. E a sua palavra reflete quem Ele é. E se nós seguimos para uma palavra que não é essa, nós não estamos andando com Deus. Ele não é mais o nosso Deus. Nós não somos mais o povo dEle. Nós estamos separados dEle. Pense comigo. Se eu quisesse perguntar para você sobre a pessoa que veio com você hoje na igreja, me diga como é que é essa pessoa. Você pode falar sobre várias coisas, né? Ela é gentil, é educada, tal, e é uma descrição boa, mas você poderia falar: olha, ela gosta de que as pessoas abracem ela. Ou talvez outra pessoa dizia: não, aquela pessoa não gosta de ser abraçada, não gosta de contato físico. Ela gosta que ter um tempo dela tranquilo, logo quando ela acorda. Ou então ela acorda sorrindo, cumprimentando todo mundo. Ela gosta que as coisas sejam assim, ela não gosta que as coisas sejam assim. E quando você vai falando daquilo que ela gosta, aquilo que ela não gosta, aquilo que ela acha certo, aquilo que ela não acha certo, você vai mostrando quem é essa pessoa. E a lei que havia em Israel era a mesma coisa. Quando o povo vivia amando o seu próximo, não mentindo, não roubando, mas servindo o seu próximo, acolhendo o necessitado, honrando os pais, eles mostravam quem era o Deus deles. Eles mostravam: nosso Deus é um Deus que deseja que os filhos honrem seus pais, ele dá valor para a autoridade. Nosso Deus é um Deus que ama a verdade e a justiça, ele ordenou que nós não roubássemos, e por isso nós não fazemos isso. Ele ordenou que nós não mentíssemos, mesmo que fosse no tribunal, para nos safar de um problema, porque ele ama a justiça. Então, quando você muda a palavra de Deus, você está seguindo e está revelando um outro Deus, que não é o Deus da palavra de Deus. E talvez você esteja revelando até mesmo o diabo. C.S. Lewis uma vez escreveu um texto nesse sentido, dizendo que algum dia nós saberemos de quem nossas almas, nossos corpos, nossas vidas pertencem. Não serão nossos. Um dia se revelará que nós vivemos para Deus ou que nós vivemos para o diabo. Como é que você sabe? Se você obedece à palavra de Deus, você vive para Deus. Se você obedece qualquer outra coisa, você já está automaticamente vivendo para o diabo. À medida que os irmãos forem progredindo no estudo do Apocalipse, vai ficar claro isso, que por trás de toda vida humana, longe de Deus, está a ação do diabo por trás, para trazer adoradores para ele, servos dele, pessoas que representam a ele nesse mundo. E como o diabo age, meus irmãos, ele não age simplesmente naquelas situações em que ele diz: vá lá, né, o traficante, vá lá, trafique, mate, roube, faça o mal. Ele às vezes nos chama a fazer boas obras, mas não por causa de Deus, mas para ter uma evolução espiritual nossa. Ele nos chama a fazer o bem para as pessoas, para que a nossa imagem seja vista, não para que Deus seja glorificado.
Ele chama a uma religião, a um conhecimento filosófico sobre Deus que parece muito profundo, mas não está de acordo com essa palavra. Porque qualquer caminho é bom para ele, desde que não seja o caminho de Deus. Porque todos os outros caminhos fazem parte dos planos dele. Então ele diz, nada acrescente essa palavra, nem diminua dela. Há cristãos que diminuem a palavra de Deus. Eu não lembro que estadista americano aconteceu esse fato, mas já vi várias pessoas citando isso sobre ele, de que ele estava estudando a Bíblia e falava, isso aqui é interessante, essa outra página aqui não é interessante. Isso aqui eu acho válido, isso aqui eu não acho válido. E como é que ele resolveu o problema dele com partes boas e ruins da Bíblia? Ele pegou uma tesoura e cortou as partes que ele não achava boas e ficou com o resto. E há cristãos que fazem isso. Eles dizem, eu não concordo com esse texto. Esse negócio aqui de se casar virgem, isso está fora. Esse negócio da mulher respeitar a submissão do seu marido, isso está fora. Esse negócio do dízimo, isso está fora. Esse negócio de que o que importa não é somente aquilo que eu faço, mas aquilo que está no meu coração, isso não dá para viver, não dá para praticar, então isso está fora. E começam a diminuir a palavra de Deus. Há pessoas, meus irmãos, que talvez tenham vários livros na Bíblia que elas nunca leram. E nesse sentido elas estão cortando parte da palavra de Deus fora. Eu me lembro de quando eu estava numa das igrejas que eu frequentei, antes de ir para o seminário, que tinha um rapaz que toda vez que o pastor começava a dizer o texto do sermão, ele pegava uma caneta e grifava aquele texto. E o que eu fiquei pensando que provavelmente, quando ele lia a Bíblia em casa, era aqueles textos que ele julgava que eram importantes de verdade. Porque se os pastores pregaram aquele texto é importante. Se não pregaram aquele outro texto, aquele texto não é importante mais. E há cristãos que vivem desse jeito. Eles não procuram a palavra de Deus no todo. Elas procuram os seus textos, os seus versículos favoritos e ficam só neles. Talvez porque esses versículos não confrontem o seu pecado, não confrontem os seus erros, a sua indisposição de seguir a Deus. Nós devemos seguir a palavra de Deus como um todo. E essa palavra, meus irmãos, não fala apenas sobre moralidade, fala sobre culto também. Há muitas igrejas que acrescentam coisas que não estão naquilo que deveria ser um culto cristão. Há igrejas que parecem mais um show. Eu vi um vídeo de um culto numa igreja aqui da cidade, o pessoal parecia aquela dança do vira-vira do Mamonas Assassinas, há muito tempo atrás. Porque não é um culto baseado na palavra de Deus. Essa palavra traz também uma visão sobre a sociedade. Há muitos cristãos que são defensores de um partido ou de outro, sem parar para pensar se essa visão política está de acordo com a palavra de Deus. Nada acrescentem, nada tirem. Por quê? Porque o final do versículo 2 diz que somente assim você pode guardar essa palavra. Ele nos dá também um alerta aqui nos versículos 3 e 4. Ele diz, vocês viram que o Senhor matou aqueles que estavam seguindo após Baal-Peor, mas aqueles que se apegaram a ele estão vivos até hoje. O que ele quer dizer é o seguinte, quando o povo estava invadindo pela primeira vez ali a terra, ele tinha várias vitórias. E os povos ao redor começaram a ficar com medo. E o povo de Moabe ficou com muito medo e chamaram um feiticeiro chamado... Fugiu o nome agora. Balão, obrigado. Chamaram Balão. E Balaão, ele foi chamado para amaldiçoar. Uma espécie de feitiçaria, de trabalho, por assim dizer. E toda vez que ele ia amaldiçoar, Deus transformava a maldição dele em bênção, ele começava a abençoar o povo. E o cara foi contratado para amaldiçoar e não amaldiçoou, ou seja, ficou sem dinheiro. O que ele fez? Ele deu uma dica para o pessoal, olha, chame lá as prostitutas do culto de Baal, do deus Baal, para seduzirem o povo de Israel. E assim Deus vai julgar, vai punir o seu povo, porque eles estão adorando um outro Deus, estão cometendo imoralidade ainda por cima. E foi isso que eles fizeram e deu certo. E Deus mandou uma praga que consumiu 24.000 israelitas que dormiram com mulheres que eram prostitutas de Baal, porque assim era a adoração a Baal, era através da prostituição. Mas Finéias, vendo que um casal ali de um israelita com uma mulher daquela região que adorava Baal estavam ali dormindo, ele pegou uma lança e os atravessou.
E com isso Deus cessou a praga. E isso mostra que aqueles que rejeitaram a Deus, que foram atrás de outras coisas, eles não estavam mais com o povo de Deus, não entrariam na terra prometida, mas aqueles que se apegaram a Deus, e se apegaram à sua palavra, se apegaram aos seus mandamentos, eles estavam com Deus para sempre. Não se engane, meu irmão, se você acha que você está cometendo pequenas coisas que Deus não se importa, não se engane, você é como esse povo que foi consumido na rebelião de Baal-Peor. Caso você não se arrependa, não haverá salvação. Ah, mas eu venho na igreja, eu dou dízimo, eu canto no conjunto tal, eu levo a palavra tal. Jesus disse a essas pessoas: se afastem de mim, vocês que praticam o mal, eu nunca conheci vocês. Porque não importa o quanto se faz, o que importa é se obedecemos a palavra de Deus ou não. É melhor um crente que vive com zelo para servir a Deus segundo os seus mandamentos do que um crente que faz muitas coisas para compensar uma vida cheia de pecados. Porque há muitas pessoas que fazem isso. Elas veem o seu pecado e ficam pensando: nossa, eu não vivo com Deus. E daí começam a fazer um monte de coisa na igreja ou fora da igreja para compensar os seus pecados. É melhor obedecer a Deus do que fazer grandes sacrifícios por Deus. Que nós possamos ser um povo que vive para Deus. Por quê, meus irmãos? Olha o que diz o versículo de número 6. Guardai-os, pois, e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria e o vosso entendimento perante os olhos de todos os povos, que ouvindo todos os estatutos dirão: certamente este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tem a Deus tão chegados, assim como o Senhor, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos. E grande nação há que tem estatutos e juízos tão justos, como toda essa lei que hoje vos proponho. Quando o povo de Israel vivesse de maneira santa, obedecendo a Deus, as outras nações olhariam e falariam o seguinte: que povo é esse? O meu povo não é justo como esse povo. O meu povo não trata os estrangeiros desse jeito que eles tratam. Enquanto nos povos ao redor, um estrangeiro poderia sofrer as maiores dificuldades, poderia ser morto, poderia ser violentado, poderia ser roubado. Em Israel, o estrangeiro deveria ser acolhido, cuidado, tratado bem. Enquanto em outras nações, a lei que imperava era a lei do sangue. Se você matasse um, podia matar o outro sem que houvesse julgamento. Na lei de Israel havia o julgamento. E havia cidades de refúgio onde alguém poderia fugir para aguardar um julgamento. Em outras nações, onde não se havia uma lei de cuidar do pobre, e não havia uma lei para se libertar os escravos, em Israel havia uma lei que a cada 7º ano o escravo deveria ser liberto, as terras devolvidas para que ele tivesse onde plantar, e ele deveria receber até alguma coisa para recomeçar a vida. E as pessoas olhariam para essa vida e diriam: essa é uma vida justa. Essa é uma vida sábia, uma vida na qual um não vive matando o outro, enganando o outro, adulterando com o outro. Uma vida santa e justa, que seria a sabedoria de Israel perante os povos. Será que essa cidade, ao olhar para a nossa vida, ao olhar para o seu casamento, para a sua casa, para o modo como você vive no seu trabalho, ficaria admirado com a maneira como você vive? Será que nós podemos de fato dizer, como Jesus disse: vocês são a luz do mundo? Assim brilhe a sua luz diante dos homens, suas boas obras diante dos homens, para que eles vejam as suas boas obras e glorifiquem o seu Pai que está nos céus. A palavra de Deus nos foi dada para que nós vivamos ela e as pessoas possam conhecer a Deus através da nossa vida. A ordem sobre o casamento, de que o marido ame a esposa como Cristo amou a igreja, e que a mulher seja submissa e respeitosa ao seu marido, que os pais eduquem seus filhos no caminho do Senhor, e que os filhos respeitem seus pais, obedeçam eles em tudo no Senhor, foi dada para que as pessoas vissem a Cristo na vida de cada um daquela família, e vissem e falassem: eu quero uma família desse jeito. Eu conheci várias pessoas que, por não terem uma boa família, se aproximaram de boas famílias, porque queriam experimentar alguma coisa de um bom lar. E nós temos que ter bons lares, ser uma boa igreja, que viva na palavra de Deus, para que as pessoas queiram experimentar isso. E quando elas vierem, nós apresentaremos para eles
a verdadeira sabedoria que é Cristo, para que eles tenham essa salvação e vivam dessa maneira sábia. Paulo disse o seguinte, que o mundo procura a sua própria sabedoria. Os judeus procuravam milagres, poder. Os gregos procuravam uma filosofia que se encaixasse naquilo que eles desejavam. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, o qual é escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que são salvos é a justiça e a sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria. Por quê? Porque Ele é o caminho de Deus para nós encontrarmos a Deus. Ele é aquilo que nos leva para próximo de Deus. E Ele nos leva a uma vida sábia pelo Espírito Santo. O pastor Manuel trouxe a sabedoria divina na semana passada. A sabedoria que vem de estarmos em Cristo, obedecermos a Deus por meio do Espírito Santo. Uma sabedoria que é tratável, que é pura, que é pacífica, que procura o bem do seu próximo. Que nós possamos viver segundo essa sabedoria, para que as pessoas vejam essa sabedoria em nós e desejem ela. Que nós possamos viver, irmãos, de uma maneira que pareça invejável ao mundo. Não para que sejamos bem vistos por nós mesmos, mas para que apresentemos Deus para as pessoas. Imagine se as pessoas chegassem para você e perguntassem: como é que eu faço para ter um casamento desse jeito? Meu casamento só dá briga o tempo todo, como é que você faz, tal? E você dissesse: olha, eu tenho a Cristo, e eu amo e perdoo incondicionalmente, eu sirvo ali a minha esposa me serve ali como próximo, porque Cristo nos ordenou que nós amemos o nosso próximo, sirvamos o nosso próximo. Eu deixo de lado os meus desejos pessoais para fazer o melhor para minha família, para levar minha família para o caminho do Senhor. E Deus tem abençoado a minha casa. Mas essa bênção, meus irmãos, não é que Deus tenha abençoado com uma paz que vem do nada. Ela vem através de cada um seguir o caminho de Deus. Imagina que você chega na rua e as pessoas falam: nossa, sua igreja é uma igreja que é muito boa. Eu queria que todas as igrejas fossem assim. Meu irmão, você precisa de uma igreja que de fato segue a Cristo. Venha para a minha igreja, nós vamos conhecer a Cristo juntos, a sua palavra juntos, vamos seguir com Cristo juntos. Imagine como seria se você encontrasse uma pessoa e ela falasse: cara, você, ou moça, você é demais. Eu queria ser um pouco mais parecido com você. E você fala: você pode ter isso. Você pode ser muito melhor do que eu. Porque você pode ter Cristo. E Cristo pode mudar a sua vida. E você pode ser uma nova pessoa. A nossa vida deve testemunhar da glória de Deus. E quando as pessoas conhecerem que é Deus que nos gera essa nova vida, elas glorificarão a Deus. Só em relação à sabedoria, meus irmãos, eu vou ler um texto aqui. Ouça com atenção. É quando a rainha de Sabá visita Salomão. Vendo, pois, a rainha de Sabá toda a sabedoria de Salomão, e o templo que edificara, e a comida da sua mesa, o lugar de seus oficiais, o serviço de seus criados, e os trajes deles, e os seus copeiros, e o holocausto que oferecia na casa do Senhor, ficou como fora de si, e disse ao rei: foi verdade a palavra que a teu respeito ouvi na minha terra, a respeito da tua sabedoria. Eu, contudo, não cria naquelas palavras, até que vim e vi com meus próprios olhos. Eis que não me contaram a metade. Você ultrapassa em sabedoria e prosperidade a fama que eu vi. Felizes os seus homens, felizes os seus servos que estão sempre diante de ti e que ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti para te colocar no trono de Israel. É porque o Senhor ama Israel para sempre, que te constituiu rei para executar juízo e justiça. Ela via a justiça, a devoção de Salomão, todas as coisas que Deus havia guiado ele a fazer pela sua sabedoria. E ela ficou impressionada. E ela terminou no final exaltando ao Deus de Salomão. A finalidade, meus irmãos, da palavra de Deus não é, em primeiro lugar, te dar 10 passos para ter um bom casamento. Não é te dar 5 jeitos de você ter um 2020 mais próspero. Não é o segredo para você vencer a sua baixa autoestima, a sua ansiedade e a sua depressão. A palavra de Deus nos ajuda com essas coisas. Mas o foco dela é que nós mostremos a Cristo, a Deus, para as pessoas, através de seguirmos os seus caminhos.
Aí a consequência disso é que nossos casamentos começam a ficar melhores. A consequência disso é que nós começamos a nos ver de um outro jeito. Não segundo os nossos sentimentos e dificuldades, mas segundo Cristo que vive em nós. Nós começamos a deixar a ansiedade porque nós reconhecemos que nós temos um Deus próximo de nós toda vez que nós clamamos a Ele. E que Ele nos guia por um caminho santo e justo pela Sua palavra, para tomarmos decisões práticas na nossa vida, sobre com quem casar, que tipo de negócio fazer, que tipo de planejamento fazer para o futuro. Tudo isso a gente pode encontrar por obedecer a Deus e fazer o melhor para a glória dEle. Então, como resumo desse sermão, meus irmãos, eu gostaria de dizer o seguinte: siga a Deus. E siga a Deus mesmo que o mundo te julgue como tolo, porque esse mundo perecerá pela condenação de Deus. Mas aqueles que servem a Deus viverão para sempre no seu reino, viverão para sempre para a sua glória. Gostaria de ler um último texto com os irmãos, Efésios, capítulo 3. E nós já partimos para o encerramento. Efésios 3, a partir do versículo 8. A mim, o menor de todos os santos, Paulo está falando, a mim, o menor de todos os santos, me foi dada essa graça de pregar aos gentios o evangelho das insondáveis riquezas de Cristo e manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus, que criou todas as coisas, para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus torne conhecida agora dos principados e potestades em lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus como nosso Senhor, pelo qual temos ousadia e acesso com confiança, mediante a fé nele. Que você possa ser como Paulo, que você possa pregar o evangelho para as pessoas, para que à medida que elas forem sendo salvas, e sendo libertadas do poder do diabo, dos demônios, que aqui são chamados de potestades e principados, nós possamos revelar a sabedoria de Deus em toda a sua beleza e majestade, o caminho perfeito e santo de Deus para levar pessoas da condenação para a salvação. Para nós testemunharmos o quanto Deus é sábio e trazer pecadores que o rejeitam para a salvação e guiá-los por um caminho justo e perfeito para todo sempre. Que nós possamos levar então a palavra de Deus para que isso aconteça. Meus irmãos, vamos ter um tempo de oração. Vamos pedir a Deus, talvez tenha algum aspecto da pregação, algum ponto, alguma questão de algum pecado pessoal, ou talvez você simplesmente precise de sabedoria, né, como o Tiago diz. Quem precisa de sabedoria, peça a Deus sem duvidar e será dada. Peça a Deus aquilo que você precisa, de modo específico ou geral, segundo aquilo que o Espírito Santo colocar no seu coração. E depois de um tempo eu farei uma oração. Senhor bendito, nós suplicamos ao Senhor, que o Senhor nos encha com o Espírito Santo, nos dê sabedoria que vem do alto, que o Senhor nos encha com o entendimento da Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dê um coração dedicado a obedecer a Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos dê um coração dedicado a servir ao Senhor como quem o Senhor é. Muitas vezes ficamos confusos sobre a maneira certa de servir ao Senhor nas dificuldades específicas da nossa vida, mas nessas dificuldades específicas, que o Senhor nos guie pelo Espírito Santo, através da Tua palavra, Senhor amado. Que o Senhor nos dê a direção para sermos um povo fiel, Senhor, que vive por toda a eternidade servindo ao Senhor, e que desde agora revela a Sua multiforme sabedoria, a Sua plena sabedoria, Senhor, para as pessoas, para que se convertam, mas também para os inimigos do Senhor, para o diabo e os seus anjos, para que sejam envergonhados e humilhados diante da vitória de Cristo, a nos levar à salvação. E que as pessoas glorifiquem ao Teu nome, Senhor, pelo modo como nós vivemos,
por revelarmos a Tua sabedoria, Senhor amado. Que nós vivamos em intimidade com o Senhor. Que nós vejamos a proximidade do Senhor toda vez que nós precisamos, invocamos o Teu nome, Senhor. Principalmente nas situações que nós precisamos de conselho e direção para a nossa vida. Que o Senhor nos guie para a sua honra e glória. É em nome de Jesus que nós pedimos e agradecemos por isso. Amém.